Fala, tranquilo, aqui quem fala é o Lion e a gente está trazendo aqui o 5º episódio da nossa série Aventura. E eu não terminei nessa casa, mas tudo bem, o foco de hoje não vai ser vai ser construir nossa casa. O foco dos outros vídeos estava pegando madeira e tal, mas esse episódio não, hoje esse episódio aqui vai ser mineração. E por isso que eu coloquei no normal, então vai ter muito mobs, preparem para sustos, porque eu odeio creepers, odeio. Se bem que eu acho que vou fazer um negócio. Não, deixa no normal mesmo. O foco de hoje é encontrar diamante. Eu preciso fazer meus encantamentos, espadas, essas coisas. Se eu achar no meio da mineração, vou aprimorando os negocinhos. Beleza, eu acho que aqui, lugar bom de minerar, pera aí. Porque eu achava que tinha uma mina por aqui, mas eu já andei e não vi nada. Então, já que não tem nenhuma mina, eu vou cavar pra baixo, fazendo tipo, meu negócio típico de como eu minero. Eu minero fazendo escadinha, né? Eu recomendo vocês não fizerem buraco pra baixo. Por quê? Porque no meio da mineração você acha um diamante, aí você quer ver se tem mais, você cava mais um bloco, tem lava embaixo. Entendeu? Você morre, impede a coordenada e ferrou tudo. Então eu prefiro fazer a escadinha. Fazer aqui na neve, na verdade, não é verdade. Caraca, eu não tenho carvão. Eu vou pegar. Eita bichão. Deixa eu pegar carne. Não tenho nenhuma carne, meu Deus. Eu tô com 2 carninhas de comida. Ai, machuquei. Ai, peguei quantas carnes? Ai, tá tranquilo, eu vou... mais uma aqui. Matei. Eu vou assar isso lá em casa. Vou lá em casa, fazer um forninho. Ai, forninho caiu. Fazer um forninho e vou... Ai, não posso correr, vai. Vai rápido, vai. Vai logo. Ai, tô dando dano. Vocês estão me perguntando por que você não come uma carne crua? Porque eu não posso. Eu não quero gastar toda a comida. E eu preciso pegar comida rápido. Nossa, perdi muito dano agora. Você tomou alguns danos. Eu morro, vai. Vai logo, ó. Eu vou ter que comer uma. Come. Vamos assar uma. Vai. Fazer um forninho aqui rápido. Forninho. Coloca aqui. E aqui vai. Ferve logo. Vai logo. Ô louco, meu. Vai, mano. Aí, foi. Pega. Come. Não. Come. Não. Ai, comi. Graças. Vou colocar mais umas carnes. Aqui, meu Deus. Que sufoco, meu Deus. Ô, louco. Pronto. Tem como desativar o chat? Uma merda esse chat. Opa. Ajude as missões, controle de configurações, áudio, controle, gráfico, interface, restaurar os padrões, tirar capa, como jogar. Beleza. Deixa eu recuperar aqui. Vou deixar aqui enquanto isso. Então eu vou acabar aqui perto de casa, qualquer coisa eu volto, né? Opa, que sorte, uma mina. Mas sempre em mina cocô tem mina boa. Então vamos ver aqui embaixo. Na verdade eu vou pegar madeira. Esse episódio vai ser um pouco longo, tá, gente? Então 20 minutos. Mas mais de 20 minutos não. Pegar madeira daqui mesmo. Eu vou precisar fazer carvão vegetal para eu poder achar carvão normal e fazer tocha. Mas eu vou fazer tocha logo com carvão assim. Ó, já vai escurecer de novo. Já vai escurecer de novo. Então eu vou matar essa vaca, pegar a carne dela e pegar mais aqui
madeira para não fazer carvão. Se tiver muito escura a tela aí, me desculpem, tá, gente? Então eu vou aqui rápido. Ai, minha vida já tá restaurada. Bateram a porta aqui, desculpem. Então eu vou terminar aqui vou dormir. Pronto, amanheceu. Então vamos lá. A gente vai pegando aqui mais madeira. Que barulho é esse? Barulho é esse? Oh! Acho que era minha avó. Minha avó tá morando aqui em casa. Aí ela tava operada. Ela tava com um negócio no coração. Coração já. Na barriga, no estômago dela. Aí ela fez uma cirurgia, ela veio pra cá pra casa. Porque na casa dela é muito barulho. Tem muito barulho. O meu tio mora com ela e ela queria ficar aqui em casa. Então aí ela tem dificuldade pra subir, descer a escada. Então por isso que tava fazendo barulho, tá, gente? Mas tudo bem. Vou pegar mais aqui. Acho que vou fazer mais 3 fornalhas pra poder assar tudo isso aqui. Beleza, vamos voltar. Tô levando 2 packs pra minha mineração, gente. Quero pegar bastante minério de madeira, sem ser a refinada. Já cozinhou aqui. Pegar aqui, vou botar esses 33, dividir isso e colocar aqui. Coloca aqui. Coloca aí. Beleza, pronto. Vou fazer mais algumas. Dividir esse negocinho aqui. Vamos ver. Vamos dividir. Divide. Coloca aí. Divide. Divide isso. Pronto. Aqui, agora eu vou fazer mais 3 fornalhas. Vamos ver aqui. Aqui. Se eu der, vou fazer mais 2, mas tudo bem. Coloca aqui e aqui. Vamos colocar 8 aqui e mais 4. Dá o total de... Vai lá. Ai, que raiva. Não sei manusear legal aqui. Aqui. E coloco isso e isso. Vou colocar aqui. E dividir isso aqui. Ai, que raiva. Ai, que raiva. Não sei manusear, tá, gente? E pronto. Aí eu vou lá na jungle pegar mais madeira. Da jungle. Na verdade eu vou pegar essas... Não. Vou pegar da jungle. Levar madeira pra mineração. Eita, bichão, era uma ovelha ali? Morreu. Ó, porquinho. Porquinho. Preciso de porcos. Porcos. Vou tirar ele daqui. Vem, porquinho. Isso. Peppa Pig. Não rodeia a lava, menino. Morra. Morra. Pô, cara, por que você não quer morrer? Aí o bife dele caiu aqui. Aí peguei. Caiu aqui na... E vamos lá. Vamos pegar... como é que é? Madeira. E então... acho que eu pego um pack. Pega, sei lá, umas 30 madeiras de jungle. Acabou que esse episódio ficou meio curto, meio longo. Vou pegar um pouco de madeira aqui. Pick red. Daí... Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like se vocês gostarem aí. Favorito se vocês gostarem muito. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito. E esse episódio vai continuar, vai ser em 2 partes. A mineração. E eu já vou indo pra mina depois. Eu vou ir lá, eu já vou abrindo o lugar. E depois eu vou terminar com vocês a mineração no vídeo que vem. Que amanhã vai sair. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau!